O melhor exercício para trabalhar a região mais inferior do abdômen. Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes como que você faz isso. Então fica comigo até o final. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre algo que é muito comum acontecer quando as pessoas têm a intenção de trabalhar a parte inferior do abdômen. Geralmente as pessoas, faz o infra. E aí o que elas vão fazer? Elas vão, às vezes elas se seguram em algum lugar, às vezes elas só colocam a mão aqui, ó, debaixo do quadril. Mas o ponto é, elas fazem esse movimento aqui, ó, que é um movimento de elevação de pernas. O que eu quero que tu entenda aqui? Trabalha o abdômen? Trabalha. Só que tu tem que entender que nesse movimento de elevação de pernas, o movimento ele está acontecendo aqui, ó, na articulação do quadril. Então você faz uma flexão do quadril e aí você segura a excêntrica. Aqui, como eu disse, vai trabalhar o abdômen, mas os principais músculos trabalhados durante esse movimento de elevação de pernas são os flexores de quadril. O abdômen ele auxilia no movimento, mas os principais músculos trabalhados são os flexores de quadril. E aí talvez agora tu esteja pensando, tá, mas tem como eu trabalhar com uma ênfase maior a porção inferior do abdômen sem trabalhar os flexores de quadril? Tem, e eu vou ensinar para você como é que você faz isso. Então a gente vai evitar esse movimento aqui, ó, de elevação de pernas. O que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai precisar congelar as pernas. Eu quero que tu entenda que o movimento ele acontece na coluna. Para você trabalhar o reto do abdômen de forma eficiente, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma flexão na coluna. Que é a forma mais tradicional de fazer isso é desse jeito aqui, ó. Então você basicamente aproxima o peito em direção ao teu quadril. Basicamente é isso, a gente dobra a coluna fazendo isso. E a gente tem duas formas de fazer isso. Forma mais tradicional, como eu já disse, a gente estabiliza aqui a pelve, a gente faz uma flexão da coluna aproximando o peito em direção ao quadril. Quando tu faz uma flexão da coluna, que é um abdominal tradicional, desse jeito, você trabalha o reto do abdômen como um todo, só que você enfatiza mais a porção superior do teu abdômen. Para você enfatizar mais a porção inferior do teu abdômen, o que você tem que fazer? Você tem que inverter isso. Então, qual que é a recomendação? A gente vai utilizar algum local para se segurar. Eu estou aqui nesse suporte de agachamento, então eu vou me segurar dessa forma aqui. Como eu já disse para vocês, a gente vai estabilizar as pernas. Então, deixa os teus joelhos flexionados em 90 graus. E o teu quadril, ele vale a mesma recomendação. Ele também vai ficar em aproximadamente 90 graus. O que você vai fazer agora? A gente vai fazer uma flexão da coluna, só que ao invés da gente aproximar o peito em direção ao quadril, a gente vai fazer o contrário. A gente vai trazer o quadril em direção ao peito. Então, da seguinte forma, ó, sem balançar a perna, eu venho enrolando a coluna, aproximando o quadril em direção ao peito, e aí eu desenrolo a coluna. Desse jeito aqui. Quando você faz o abdominal dessa forma, você trabalha o reto do abdômen como um todo, só que com uma ênfase maior na porção mais inferior do teu abdômen. Então, se tu quer enfatizar a porção inferior, você vai fazer esse que eu chamo, né, de infra, abdominal infra. O infra verdadeiro, vamos dizer assim, onde de fato você trabalha muito bem a porção inferior do abdômen. E aí mais alguns detalhes, né, que você tem que se atentar durante a execução. Então, ó, peito aberto, me seguro. Como eu já disse, joelhos flexionados em aproximadamente 90 graus, quadril também fica numa flexão de 90 graus. Ponto importante, a gente não vai embalar a perna e subir, usar, né, esse impulso da perna para subir. Você vai enrolar a coluna sem usar a força das pernas, tá? Então, ó, eu venho desenrolando, ó, eu enrolo a coluna sem usar a força das pernas. Eu não balanço para subir, eu não faço isso. Eu realmente faço força no abdômen. Então eu venho aproximando o quadril em direção ao peito, enrolando a coluna, e aí eu trabalho o abdômen de forma eficiente de fato. Tá legal? Algumas considerações que é legal que você se atenta. A forma como que você respira nesse exercício. Então como é que você vai fazer? Então, ó, me posicionei, eu vou inspirar, eu vou ativar o bracing, aí mantendo o bracing ativo, olha como é que fica. Inspiro, subi, solto o ar, venho desenrolando a coluna, imagina que vértebra por vértebra vai tocando no colchonete, venho desenrolando e inspirando. Aqui, o meu bumbum, ele apoiou no chão. Se eu ficar aqui, eu tô num ponto em que a minha musculatura lá, ela relaxa. O glúteo tá apoiado, a minha coluna tá toda apoiada. Eu não quero que tu tenha esse ponto de descanso dessa forma aqui. Então, como é que você vai fazer? Você subiu, solta o ar, vem desenrolando, vértebra por vértebra, inspirando, controlando. Percebeu que o glúteo ia tocar no chão, o que você faz? Ó, enrola, solta o ar. Vem desenrolando a coluna e inspirando. Enrola, solta o ar. Vem desenrolando a coluna e inspirando.
Então é dessa forma que você executa o abdominal infra. Adri, ficou fácil fazer desse jeito. O que você poderia fazer? De vez ficar com a perna aqui, ó, com os joelhos flexionados a 90 graus, a gente poderia fazer uma variação da seguinte maneira, ó. Eu desenrolo, ó, estiquei, agora eu venho, ó, desenrolando a coluna, bumbum, aí eu enrolo de novo, ó. Venho desenrolando a coluna, é o mesmo cuidado, só que agora eu tô com a perna mais esticada, eu dificultei fazendo isso. Então é uma variação mais avançada. Se tu vai fazer pela primeira vez, você vai fazer como eu ensinei no início desse vídeo, tá legal? Que é dessa forma aqui, ó. Enrola, vem desenrolando. Então aqui, essa segunda variação que eu passei, ó, é só uma variação mais avançada, onde vai intensificar mais o estímulo. Mas todos os cuidados, a forma como que você faz, eles são os mesmos, tá? Então é só uma maneira de você intensificar. Então é dessa forma que você trabalha a porção inferior do teu abdômen. E aí tem um ponto que eu quero comentar aqui agora, porque é muito comum a gente pensar assim, então se eu tenho uma gordurinha nessa região, se eu fazer esse exercício, eu vou secar essa gordurinha? Tá errado. A gente não queima gordura de forma localizada. Além do mais, exercícios que trabalham o abdômen de forma localizada não são a melhor opção para queimar gordura, porque a gente está trabalhando poucos grupos musculares ao mesmo tempo. Fazer um HIIT, por exemplo, numa bicicleta, numa esteira, pensando em queimar gordura, é muito mais eficiente. E aí, como a gente não queima gordura de forma localizada, mas sim, vamos lá, gente, por mais que a gordura na região da pochete que tá te incomodando, essa gordura ela vai embora quando? Quando você baixar o teu percentual de gordura. Então, por mais que a gordurinha da região da pochete tá incomodando, tu tem que pensar, qual a melhor estratégia para queimar gordura no corpo como um todo. Falei sobre o HIIT, que é uma estratégia eficiente, falei sobre fazer na bike, sobre fazer na esteira, mas de uma forma resumida. Pensando em queimar gordura, o mais eficiente é você combinar treino de força, seja ele na musculação, seja ele adaptado em casa, com o treinamento aeróbico. Isso é o mais eficiente. E associado a isso, uma dieta onde que você vai garantir aquilo que a gente chama de déficit calórico. O que é o déficit calórico? É você controlar a tua ingestão calórica de uma maneira que você gaste mais calorias do que você está consumindo. Então, por exemplo, tem como a gente estimar quantas calorias você gasta por dia. Sabendo quantas calorias você gasta por dia aproximadamente, tem como você controlar quantas calorias você vai consumir por dia. Então, se tu quer perder gordura, o que a gente faz? A gente estima quantas calorias você gasta e a gente controla quantas calorias você come de uma maneira que você gaste mais do que você está consumindo. Fazendo isso, o percentual de gordura ele vai baixando e quanto mais o percentual de gordura ele for baixando, mais você elimina a gordurinha da pochete. E aí assim, eu sei que com base nessas informações a gente pensa, mas então não preciso fazer esse exercício, gente. Exercícios pro abdômen são para fortalecer a musculatura e precisa fazer. Eu passei para vocês aqui nesse vídeo um excelente exercício que trabalha muito bem a porção inferior do abdômen. Só que para perder gordura, para eliminar a gordura dessa região, tem que ter outras estratégias combinadas a isso, né? Então tem que fortalecer, tem que ter estratégia específica para queimar gordura. E aí, né, eu falei de forma resumida o que é o mais indicado. Quer combinar treino de força, combinar treino aeróbico, associar a dieta em meio a isso. Então são cuidados que você tem que ter, mas a soma disso tudo vai fazer com que você tenha um percentual de gordura baixo. Com isso, a gordura localizada ela vai embora. Associado a isso, você vai fortalecer a musculatura, então você melhora a estética, define mais os músculos, enfim, fica com o corpo mais tonificado, que é o que acontece em resposta ao planejamento como um todo. Então são cuidados, né, que você precisa ter. E se tu quer ter a minha ajuda ao longo do processo, na descrição do vídeo aqui tem um link que vai te direcionar para o meu comercial, para você ter acesso a mais informações de como funciona o meu acompanhamento personalizado. É só clicar aqui. No mais, até o próximo vídeo. Se tu ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo para ajudar você. Até o próximo.